Olá a todos, está começando mais um Visão Técnica, o programa de análise técnica do Infomoney. Eu sou Thiago Salomão e tenho aqui comigo hoje Wagner Caetano, diretor da Cartesian e operador no mercado com mais de 12 anos de experiência. E aí, Wagner, tudo bom? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui com a gente. Agradeço o convite. O Wagner vai fazer a análise hoje do Ibovespa, primeira semana depois das eleições. O mercado teve um começo de semana muito bom e nessa sexta-feira teve uma queda bem forte, né? A gente não sabe o que vai ser nos próximos dias, se alguma novidade eleitoreira vai fazer o Ibovespa voltar a subir ou seguir um movimento de queda, mas o Wagner está aqui para responder para a gente. Bom, Wagner, o que o gráfico do Ibovespa tem para a gente aí? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou dividir a análise em duas partes. A primeira, eu vou destacar como os gráficos indicam o que está acontecendo para a gente e com base nisso o que a gente faz. São duas visões diferentes, é mais ou menos a visão do analista e do estrategista, que o investidor precisa ter para que ele possa operar com sucesso. Antes disso, eu gostaria de destacar o seguinte: o mercado ele se prendeu muito a fatores internos, né, especificamente as eleições. E o pregão de hoje ele serve como exemplo para o investidor continuar ligado nos fatores externos, né? Hoje o mercado teria tudo para ter uma sessão de alta, mas o mercado desenvolveu uma sessão de baixa, em boa parte disso por causa de fatores na Europa e Estados Unidos. Então isso é importante para mostrar que naturalmente as eleições são importantes, mas os fatores externos têm que ser monitorados também. A gente tem que lembrar que o volume financeiro da Bovespa, metade dele tem sido, né, de investidor estrangeiro, né? Então se o investidor estrangeiro está de mau humor, é bem provável que isso respingue aqui no mercado brasileiro, né? Perfeitamente. Então, o investidor ele tem sempre que identificar os market movers, né? Aquilo que faz o mercado subir ou cair. Então, tem fatores internos e externos também. Isso é importante destacar. Observando o gráfico do Ibovespa, nós tivemos uma abertura do índice futuro, né? Que eu vou mostrar o gráfico aqui na segunda-feira em forte alta. Ele havia fechado na sexta-feira em 54.780 pontos, ele abriu a 60. Aqui na segunda-feira, porque o mercado gostou do que aconteceu no primeiro turno. O Aécio Neves indo para o segundo turno de uma forma surpreendente, em número de votos especificamente. Ao longo da semana, a gente percebe no índice futuro aqui que o mercado veio devolvendo a alta e traçando o Fibonacci aqui, ele está nesse momento, ele ainda está negociando na retração de 38,2 e próximo de fechar esse gap que ficou aberto de segunda para sexta, que ele fecha em 54,950. Então, assim, era uma operação que era possível, uma movimentação possível de ocorrer, esse gap não ficar aberto, e ele fez justamente isso. Poderia ter ficado aberto deixando uma ilha de reversão, né? Ficaria esse gap aqui, mas não, o mercado veio. E ele veio realmente caminhando em direção ao gap no mercado futuro. Mas não fechou ainda, né? Não fechou ainda. Ele fecha em 54.950, sendo que a mínima hoje foi 55.060. Foi bem próximo aqui. E olhando o gráfico do Ibovespa à vista, a gente percebe que existia uma linha de tendência de alta, essa linha tracejada aqui, e durante toda a semana o mercado tentou romper essa linha e não conseguiu, na segunda, terça, quarta e quinta. Além disso, havia uma resistência na região de 58.140, que foi o topo de julho. Então o mercado tentou passar essa região, não conseguiu, o mercado cede mesmo, né? A força compradora tenta romper uma resistência algumas vezes, ela não consegue, o vendedor acaba predominando. E os investidores estrangeiros vieram diminuindo a posição comprada em índice futuro ao longo da semana. Então o índice vence agora dia 15, eles imprimiram de fato uma pressão vendedora. Esse gap aqui no futuro era realmente o alvo e está bem próximo de ser atingido, ou esteve, né? Quase bateu hoje aí por uma questão de... A máxima desse dia aqui foi 54.950, não bateu hoje a mínima 55.060, não bateu por 110 pontos, mas pode ser que na segunda seja atingido. E olhando o gráfico do Ibovespa, a gente percebe que ele fechou na mínima, uma pressão, as bolsas no exterior também fecharam numa baixa muito forte, mas ele fechou aqui numa região de forte suporte, que é a região de 55.250, né, que impulsionou a alta que ocorreu em agosto, e ele fechou praticamente nesse ponto, fechou a 55.311.
Então, com base nessa leitura, o que a gente pensa nesse momento? O mercado, hoje, se você perguntar para a maior parte dos investidores, eles estão pessimistas e estão imaginando um cenário de forte queda para a semana que vem. E a nossa visão é contrária. Mais uma vez, a gente entende que o mercado está próximo de formar uma figura que vai impulsioná-lo para alta. E é isso que eu vou mostrar aqui. Então, o mercado, se você pegar esse desenho aqui, eu vou destacar, eu vou colocar eu vou deixar aqui limpo para a gente ver melhor, mas se você colocar um desenho aqui de uma elipse, de um quadrado, você teria um primeiro ombro, uma cabeça e talvez aqui um segundo ombro em formação. Então seria um ombro, cabeça, ombro invertido, que poderia, a gente teria aqui uma reta pescoço inclinada, poderia impulsionar o mercado, uma vez rompida aqui essa reta pescoço, para a máxima do ano. Então que ponto no Ibovespa que vai dizer para a gente se isso vai ocorrer ou não? Justamente esse suporte na região de 55.250 ou levemente abaixo. Se o mercado demonstrar alguma reação na segunda-feira e começar a subir, tem grande chance dessa figura ser consolidada. Agora, se o mercado realmente abrir em baixa, o que é menos provável, e continuar em baixa ao longo do dia, ele volta para a região de 52.710, que foi o suporte que gerou essa alta recente que a gente viu aqui, que foi iniciada no dia 2/10. Então, o mercado está mais para formar uma figura de reversão, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, uma reversão para alta, para subir, do que continuar essa queda a 52.710. Então essa é a nossa leitura para o Ibovespa. Bom, então na sua leitura, o Ibovespa tem como um divisor de águas esses 52.250, né? Se a gente romper ele para baixo e seguir com força, segue o movimento baixista e anulou a formação de um OCOI. Isso mesmo. Agora, se ele formar esse ombro, cabeça, ombro invertido e seguir um movimento de alta, quais os objetivos que o Ibovespa tem? Exatamente. O 55.250 é o divisor de água. Se formar uma reversão aqui, ele tem uma leve resistência no 56.666, que é o antigo fundo, e depois aqui ele vai ter a prova de fogo na região de 58.140, que ele tentou romper por 4 vezes essa semana e não conseguiu. Ele rompendo, ele vai levar também junto essa linha de tendência de alta e ele vai dar uma primeira batida aqui nessa resistência aqui na região de 60 mil pontos, depois ele vai para 62.300 pontos, que foi a máxima do ano. Então essa é a leitura para o Ibovespa agora no curto prazo. Então, sendo o objetivo, nesse final de pregão de hoje, na segunda-feira, na abertura, no início dos negócios, deve ser uma oportunidade de compra em aberto. Muito bom, Wagner. Bom, no próximo bloco analisaremos as ações da Petrobras, da Vale e os papéis que vocês enviaram para a gente através do visãotecnica@infomoney.com.br. Fique ligado.